Doras, em um cenário, senhor presidente, de adversidade na economia mundial, notadamente na zona do euro, o Brasil, com responsabilidade, com coragem, com transparência, está tentando, trabalhando para fazer o dever de casa a fim de manter o nível da atividade econômica. Assim, o governo brasileiro reduziu os juros, reformulou a poupança e, mais recentemente, senhor presidente e senhores senadores, adotou novamente as desonerações tributárias para o setor automobilístico. Claro que outras medidas precisarão ser encaminhadas na sequência. Assim como as autoridades econômicas, não tenho dúvidas de que estamos em um caminho certo, de que estamos em um caminho seguro ao estimular o mercado interno, como, aliás, foi feito na crise do biênio 2008-2009. E a presidente Dilma, senhor presidente e senhores senadores, tem insistido nesta direção, inclusive apontando esta direção para a saída da crise europeia. Como todos sabem, é importante perseguir essa diretriz, porque é fundamental mesmo, manter a vitalidade da nossa economia. Um sinal eloquente de que a economia brasileira está conseguindo, de certa forma, manter sua vitalidade, e este é o sinal mais confortável e o que mais interessa aos brasileiros, está na taxa de desemprego no Brasil. A mais recente pesquisa sobre emprego, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia, nesta quinta-feira, mostra, senhor presidente, que o desemprego voltou a cair. A taxa de desemprego apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística do país ficou em 6% em abril, contra 6,2% em março. Permanecemos, senhor presidente e senhores senadores, dentro do chamado pleno emprego. É bom frisar que as taxas internacionais, principalmente em alguns países da Europa, beiram os 20%. A medição do IBGE, feita nas 6 principais regiões metropolitanas do país, apontou que o contingente de desempregados no Brasil foi estimado em 1,5 milhão de pessoas, no total das regiões pesquisadas, das 6 regiões pesquisadas. Já a população ocupada cresceu 0,3% em abril, na comparação com março deste ano, e aumento de 1,8%, comparando, senhor presidente e senhores senadores, com o mesmo período do ano anterior. A queda no desemprego é, portanto, de 2,5% sobre março, e redução, tomando-se o mês de abril do ano passado, foi de 4,9%. Os desocupados incluem temporários, dispensados e desempregados em busca de uma chance no mercado. Este, senhor presidente, é o menor nível para o mês de abril, é importante que se diga e que se ressalte, este é o menor nível para o mês de abril desde 2002. A melhor notícia, todavia, está na expansão dos salários. Muito embora tenha havido uma redução de 1,2%, tomando abril e março deste ano, a renda, numa análise de longo prazo, apresentou uma expansão de 6,2% sobre abril de 2011, atingindo R$ 1.719. Ou seja, senhor presidente e senhores senadores, em plena crise, os empregos estão garantidos e os salários estão em expansão. O fortalecimento da renda e do emprego tem sido uma das principais ferramentas do governo para evitar a continuidade da desaceleração da economia brasileira. Avalio, senhor presidente e senhores senadores, que estes instrumentos, que se revelaram eficazes na última crise mundial, serão, como todos sabem, como tem insistido a presidente Dilma e a equipe econômica do seu governo,
novamente úteis, especialmente no momento em que o índice de atividade econômica do Banco Central, espécie de parâmetro do Produto Interno Bruto, registrou no primeiro trimestre desse ano uma pequena desaceleração. Reitero, e por isso fiz questão de hoje vir aqui à tribuna, como já fiz, inclusive, em outras oportunidades, que o mercado interno salvou o Brasil na crise de 2008, 2009. E é o caminho mais seguro para evitarmos sobressaltos maiores na atual crise mundial. Estas medidas recentes são importantes, mas pontuais. Elas, entretanto, por serem conjunturais, repito, não substituem as grandes reformas que o Brasil ainda precisa empreender. Principalmente, senhor presidente e senhores senadores, a reforma tributária, implicando em redução de custos e produtividade mais eficiente. Esses são os sinais que cessariam a hesitação no mercado mundial quanto às potencialidades do Brasil. Presidente Requião, um outro caminho que precisa ser seguido também é o caminho do aumento do investimento público. Ontem aqui, nesse Senado Federal, o senador Walter Pinheiro lembrava que neste orçamento de 2012 nós vamos ter 165 bilhões de investimentos. Desses 165 bilhões de investimentos, 105 bilhões são investimentos das estatais. E destes 105 bilhões de investimentos das estatais, 78% são investimentos da Petrobras. Claro que para manter esse crescimento econômico, nós não precisamos apenas investir 18%, 19%, 20%. Nós precisamos investir, senhor presidente, 24%, 25%. Não dá para acompanhar, por exemplo, os investimentos da China, claro, mas nós precisamos avançar nos investimentos públicos do Brasil para ampliarmos a nossa infraestrutura, ampliarmos a competitividade do nosso país. Um outro assunto que eu gostaria de rapidamente destacar aqui é que ontem, e é um assunto mais do Nordeste, senhor presidente, é uma preocupação do Nordeste, sobretudo do estado de Alagoas. Era importante destacar que ontem nós tivemos uma reunião com líderes partidários para tratar da necessidade de renegociação das dívidas dos pequenos agricultores do Nordeste. Nós já avançamos, senhor presidente, em algumas oportunidades com relação a essa renegociação. Acabamos, no mês que passou, de reabrir o prazo por mais um ano para que esses agricultores, pequenos agricultores, muitos deles da agricultura familiar, renegociassem as suas dívidas. Mas agora, com a seca, com a conjuntura de inadimplência, é importante definitivamente resolver esse problema. São 640 mil, melhor dizendo, contratos que estão em cobrança apenas no Banco do Nordeste, 640 mil. Desses 640 mil, 140 mil estão em cobrança judicial. Nós precisamos, senhor presidente, incluir nessa renegociação todas as fontes. Quando o pequeno agricultor foi tomar o seu empréstimo junto ao Banco do Nordeste ou junto ao Banco do Brasil, ele não escolheu a fonte. A lei só autorizou a renegociação dos empréstimos com recurso do Fundo Constitucional. Nós precisamos estender essas fontes na renegociação, incluir os empréstimos realizados com recursos do FAT, com recursos do Tesouro, com recursos de banco privados, com recursos que foram securitizados e elevar o patamar de negociação com rebate dessa dívida que foi reajustado ao longo dos tempos pela TJLP, mais juros, e que acabaram montando um estoque em absoluto descompasso com o valor das propriedades dadas em garantia. É importante, senhor presidente, elevar essa negociação de R$35 mil na origem, portanto, dívida de pequeno agricultor da agricultura familiar, para pelo menos R$100 mil na origem, para definitivamente resolvermos o problema da agricultura, da pequena agricultura do Nordeste, especialmente do semiárido, criando condições para que os agricultores
tenham acesso a um crédito novo e possam manter em funcionamento os seus sistemas produtivos. Eram essas duas considerações que gostaria de fazer. A expectativa que nós temos é que no dia 5, em encontros novamente com a equipe econômica do governo, em encontro de liderança, nós possamos avançar no sentido da construção desse texto. Nós estamos contando com a boa vontade, com a melhor vontade do relator da medida provisória, do senador Walter Pinheiro, e nós esperamos, e essa é a expectativa que todos nós temos realmente, é que vamos definitivamente, agora, nessa circunstância, resolver esse problema. Muito obrigado a Vossa